Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fabrício Fernandes e hoje na nossa aula de língua inglesa a gente vai falar um pouco sobre a prova de inglês no Enem, no Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos lá? Pessoal, no Exame Nacional do Ensino Médio, nosso famoso e conhecido Enem, nós temos a prova de língua inglesa, dentre outras tantas disciplinas, né, que vocês vão ter que fazer. E essa prova ela tem algumas características específicas, né? Mas antes disso, nós vamos ver como é que funciona a prova de língua inglesa no Enem. A prova do Enem em si, ela é dividida, como vocês sabem, em 4 grandes áreas do conhecimento, né? Então, nós temos a área de ciências humanas e suas tecnologias, temos de ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, e também de linguagens, códigos e suas tecnologias. Então, dentro dessa última área, de linguagens, códigos e suas tecnologias, é que vai vir a prova de língua estrangeira, a prova de inglês, né? Então, como se trata de uma língua estrangeira, dentro dessa prova, você vai ter a opção de escolher entre duas possibilidades, entre a língua inglesa ou também, se você preferir, a língua espanhola. O nosso vídeo de hoje ele vai falar sobre a primeira opção, a língua inglesa. Essa prova de língua estrangeira, tanto de inglês quanto de espanhol, ela vai ser composta por 5 questões fechadas. Então você vai ter que ler o enunciado, né, observar o texto e escolher ali a alternativa mais adequada em relação a esse texto. E quais são as características dessa prova de língua estrangeira, de língua inglesa? O que eu tenho que estudar? Na verdade, não tem um conteúdo específico para você estudar. Eu preciso estudar um determinado tempo verbal, eu preciso estudar um vocabulário específico de uma área? Não. Então, essa é um diferencial da prova de língua estrangeira, da prova de língua inglesa. Essa prova ela vai cobrar mais de você, ao invés de um conhecimento específico de uma parte gramatical da língua inglesa, ela vai querer verificar se você tem condições de fazer a leitura e de compreender e interpretar textos, né? Então, é importante saber a gramática, que ela vai ajudar nesse processo de leitura e interpretação de textos, mas ela não é o foco principal da prova do Enem. É muito importante que vocês fiquem atentos a algumas pegadinhas, porque as provas de língua inglesa, elas vêm com enunciados e com as opções de resposta em língua portuguesa. Então, muitas vezes a gente faz a leitura desse enunciado e dessas opções de resposta e a gente quer utilizar o conhecimento que a gente já tem sobre o assunto para marcar uma opção que a gente julga ser mais adequada antes de consultar o texto. E aí está um grande perigo. É importante que a gente faça essa leitura do que está na prova em português, do enunciado e das opções, mas é importantíssimo que a gente verifique se aquilo que está sendo pedido está em conformidade com o texto. Outra coisa que é muito importante a gente observar é que as questões que são propostas, elas são baseadas em tipos e gêneros textuais diferentes. Em relação aos gêneros textuais, a gente percebe uma recorrência muito grande de tirinhas, de fragmentos de poemas, de letras de músicas, de anúncios publicitários. Então é interessante a gente ter um domínio das características desses meios, desses tipos de gêneros textuais, porque isso vai facilitar também a resolução dessas questões da prova de inglês. E algumas dicas para que a gente possa fazer essa prova com um pouco mais de tranquilidade. Como eu disse anteriormente, é interessante a gente observar o tipo, né, e também o gênero textual, né? Então, qual é o objetivo daquele texto e quais são as características do texto. Então, por exemplo, uma tirinha, né? A tirinha geralmente ela vem ali com o objetivo de fazer uma crítica social, né? Um poema, ele já vai ter uma linguagem diferenciada, ele já vai trabalhar ali com questões
mais subjetivas às vezes. Então é importante a gente conhecer esses gêneros textuais para a gente entender, já ao analisar rapidamente as questões, a gente saber quais são as intenções ali por detrás de cada pergunta. Algumas dessas questões do Enem, elas vêm também com gravuras ou com elementos extralinguísticos, né? Então a fonte vem diferente, às vezes vem com um destaque para uma palavra em detrimento de outra. É importante a gente observar esses elementos. Costumo sugerir que seja lido o enunciado e as opções de resposta em português, né? Antes de ir para o texto em si. Em relação à leitura da parte de língua inglesa, é importante a gente, em primeiro lugar, né, fazer uma leitura geral do texto, é o que a gente chama de skimming. Então, a gente vai bater o olho ali, vai fazer uma leitura rápida para a gente saber mais ou menos do que se trata aquele texto. E depois a gente vai fazendo uma leitura que é como um scanner mesmo, né? Que a gente chama de scanning, para buscar informações específicas, detalhes bem pontuais no texto, antes de marcar as nossas respostas. Outra dica muito interessante é fazer provas de edições passadas, elas são muito fáceis de serem encontradas na internet, então você vai pegando o jeito ali de como é que essas questões elas são elaboradas, você fica mais familiarizado com elas. E, particularmente, quando eu faço provas desse tipo, eu gosto, antes de marcar a opção correta, de ir eliminando as opções de resposta que são, digamos assim, menos prováveis de serem a opção correta, né? Então, você vai eliminando aquelas mais absurdas e depois, quando você ficar ali entre aquelas duas que chamam mais atenção, você volta ao texto para verificar de fato qual é a resposta que você deve marcar. Nesse slide aqui, pessoal, eu trouxe para vocês uma questão, é uma questão de uma edição recente do Enem, a edição do ano de 2021. E aqui, logo de cara, quando a gente observa essa questão, a gente já tem um elemento extralinguístico, né? Então, a gente já observa aqui que é uma tirinha, né? Então, a gente observa rapidamente aqui que temos dois rapazes caminhando, né, por uma calçada, e um deles, aparentemente, pelo fato de estar com a boca aqui aberta, está comentando alguma coisa, né? Aparentemente, uma conversa muito tranquila. Aqui a gente tem de onde, né, esse texto foi retirado, né? Aqui não traz nenhuma informação muito relevante. E depois nós temos aqui o que a questão ela está pedindo. Aqui nós temos a questão 2 da prova. Então ele diz o seguinte: no cartoon, a crítica, lembra que eu disse para vocês, olha, as tirinhas, os cartoons, né, costumam fazer críticas sociais. A crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente. Então, o que a sociedade ela exige do adolescente? Nós temos alguns pressupostos aí, né? Então, alternativa A, que ele se aposente prematuramente, que ele amadureça precocemente, que ele estude aplicadamente, que ele se forme rapidamente ou que ele ouça atentamente. Então, já pelo nosso conhecimento prévio, que a gente poderia eliminar algumas dessas opções. Mas vamos ao texto. Então, ele diz aqui, olha, When I was 5, everyone told me to be a big boy. When I was 10, they told me I should be more mature. Now they say it's time to start acting like an adult. At this rate, I'll be eligible for Social Security before I graduate from high school. Então, ele diz aqui, vamos ver primeiro se a gente tem palavras cognatas. Então, tem várias aqui que são do nosso conhecimento, né? Big boy, tem os números, os pronomes pessoais. Uma coisa que eu gosto de fazer é marcar todas as palavras que são cognatas, não as falsas cognatas, as cognatas. As palavras que a gente já conhece o significado e deixar todas elas marcadas. Né? Então, aqui ele está falando alguma coisa sobre escola,
está falando aqui sobre ser um cara maduro e tal, está falando de questão de adulto. Então, eu marcaria aqui todas as palavras que eu conheço, né? As palavras cognatas, né? E, a partir disso, eu verificaria qual dessas opções seria a mais adequada, né? Então, a gente tem, quando eu tinha 5 anos, todos me diziam para eu ser um garotão. Quando eu estava com 10, eles me diziam que eu deveria ser mais maduro. Agora, eles dizem que já é hora de começar a agir como um adulto. Nesse nível, né? Eu vou estar apto a entrar o Social Security, o seguro social, que para nós seria algo como um INSS, uma previdência, né? Antes de eu me formar no ensino médio, no high school. Lembra lá do musical, High School Musical? Então, a opção mais interessante aqui não seria se aposentar prematuramente, amadurecer precocemente é uma possibilidade, estudar aplicadamente não está falando nada disso, se formar rapidamente também não, ouvir atentamente. Então, a mais interessante seria a alternativa B, amadurecer. Né? Então, quando ele tinha 5, eles queriam que ele fosse mais maduro, quando ele chegava aos 10, a sociedade dele cobrava mais maturidade. Então, nesse ritmo, ele pensa assim, antes de eu me formar no ensino médio, eu já vou poder me candidatar para a aposentadoria, para a previdência social. Né? Então, alternativa B. E para se preparar melhor para essa prova, quais são outras dicas importantes aqui para vocês observarem? Conhecer os cognatos e os falsos cognatos da língua inglesa, que são aquelas palavras que têm uma grafia muito semelhante. Por exemplo, no nosso slide passado aqui, a gente tinha algumas escolas, algumas palavras, por exemplo, muito semelhantes. Então, é o que a gente chama de cognatos. Os falsos cognatos são aquelas palavras que parecem, mas na verdade não são. Importante também ter uma noção dos conectivos, né, as conjunções, as palavras que vão unir aí as orações. Conhecer também os afixos, que são os prefixos ou também os sufixos, né, que são aqueles inícios e finais de palavras que também têm sentido. Por exemplo, respect, a gente tem o prefixo disrespect, que é o não. Né? Então, alguns são inclusive parecidos com a língua portuguesa. Conhecer um pouco dos modal verbs e criar o hábito de leitura em língua inglesa. Né? Quanto mais a gente vai lendo, mais a gente vai criando afinidade com os textos nessa língua. Bom, essas foram algumas dicas para que a gente possa fazer uma prova de língua inglesa no Enem com mais tranquilidade, mais segurança. Se vocês tiverem dúvidas sobre a prova de língua inglesa, vocês podem deixar aí nos comentários e eu respondo para vocês, tá bom? Então fiquem atentos aí à prova de língua inglesa para o Enem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau para vocês.